está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o Senhor amor esteja que convosco. nunca tive, Proclamação. porque não quero ser igual. Quando amanhecer, Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre bem viver. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Podemos sentar. Queridos irmãos, nós estamos meditando as leituras do 5º domingo do tempo comum. Tempo comum porque é na normalidade da nossa vida que Deus vem ao nosso encontro. É do conhecimento nosso, mas é sempre bom cada missa a gente lembrar para que a gente não se perca. A Igreja Católica nos apresenta ao longo de todo o ano 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. E aí nós temos os sinais desse tempo comum. E o sinal mais visível que nós temos do tempo comum é a cor verde. É a cor da roupa do padre, é a cor da letra do nosso folhetinho. A cor verde na igreja quer dizer que nós estamos caminhando na esperança. Verde é a cor da esperança. Mas verde também simboliza algo que ainda não está totalmente maduro. Portanto, caminhando na esperança, e nós vamos nos amadurecendo a cada missa celebrada, a cada liturgia. E aí, quando nós estivermos totalmente maduros, aí não terá lugar nesse mundo mais para nós. Aí é hora de retornar lá para a casa do Pai.
E nesses 34 domingos, a cada domingo, nós vamos meditando sobre um tema. Nesse final de semana, nós somos convidados a refletir sobre o nosso compromisso com o reino de Deus. O que é que eu faço para que o reino de Deus se torne de fato uma realidade? Mas também a palavra de Deus nesse final de semana nos convida a sairmos do nosso comodismo, a não nos refugiarmos numa religião que só tem coisas vazias. Primeira leitura que nós ouvimos, tirada do profeta Isaías, o capítulo 58. O profeta Isaías, quando escreve esse trecho, já é lá mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Depois daquela experiência dolorosa lá no exílio na Babilônia. Nós já estudamos isso ao longo do ano passado. No ano 597 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, pegou todo mundo e mandou para o exílio, e no exílio ficaram 40 anos. Isso é história, faz parte da história de Israel. Então, quando escreve esse trecho que nós lemos, o povo já voltou dessa experiência dolorosa do exílio, e quando chegaram em Jerusalém, perceberam que a cidade estava toda destruída. O rei era muito mau. Além de levar o povo e tratar o povo como escravo, ele destruiu toda a cidade. Destruiu o templo onde eles se encontravam com Deus. Destruiu os sacerdotes, aqueles que ofereciam sacrifícios. Portanto, Jerusalém estava totalmente destruída. E diante dessa destruição, o povo percebe que eles não estavam totalmente livres ainda. Ainda não tinham nas mãos a chave do seu futuro. Aí o capítulo 58 de Isaías apresenta Deus se reclamando contra o seu povo. Olha só que coisa, gente. Uma das únicas vezes que nós vimos Deus reclamar. Ele reclama do seu povo. E nós podemos perceber dois temas importantes dentro do capítulo 58, que seria bom que lêssemos em casa todo o capítulo 58. Primeiro, Deus reclama do culto. O culto estava vazio, o culto estava estéril, não produzia nada, era só gente falsa, que vestia a roupa de bom, somente na hora do culto. Depois, quando ia embora, multiplicava-se as injustiças. Fazia tudo direitinho, de acordo com a lei, mas era algo que não saía do coração. É por isso que ele diz nessa segunda leitura: existe uma chave para curar os nossos males físicos. E essa chave não é outra coisa senão a caridade. Olhem lá, gente, a partir do versículo 7, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne, então brilhará a tua luz como a aurora. Olha que importante, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. O profeta Isaías está dizendo que fazer o bem cura os nossos males físicos, recupera a nossa saúde mais depressa. O importante não é cumprir a lei. E eu disse várias vezes aqui, e depois da missa veio umas duas velhinhas e ficaram bravas comigo, dizendo que eu estava falando bobagem. Eu disse aqui: missa todo domingo não garante o céu para ninguém. Eu posso participar da missa a minha vida inteira, e quando eu fechar os olhos para esse mundo, eu vou abrir lá nos braços do encardido, porque foi somente rito. A missa não mudou a minha vida, a missa não promoveu dentro do meu coração uma revolução. Eu não mudei nada, eu vim com os meus problemas, eu vim com as minhas manias, e eu saio do mesmo jeito. Às vezes até pior, porque enquanto está aqui, deve estar pensando: o que é que eu vou fazer com aquela vizinha que falou mal de mim? Missa precisa mudar o nosso coração.
Coração transformado é certeza de céu na nossa vida. Coração do mesmo jeito é vida do mesmo jeito. Portanto, é perca de tempo. E depois o profeta continua. Também nós precisamos, ele antes um pouquinho no versículo 10, ele falava do jejum. O jejum praticado de forma interesseira é aquele pior jejum que tem. Eu vou jejuar porque depois eu peço alguma coisa para Deus e Deus tem que estar do meu lado. Ou seja, provocando em Deus uma resposta imediata. Que Deus realize os meus interesses. Então Deus começa a desmascarar essa atitude falsa do homem, que faz cara de bonzinho, de humilde, mas não confirma com a sua conduta. Isaías 58, versículo 4. Um homem que se esconde atrás de gestos de piedade, mas por detrás provoca rixas, provoca contendas, fofocas, dando murros sem piedade, diz o profeta. Para Deus, a piedade, a atitude de entrega tem que ser verdadeira, tem que traduzir na vida, senão não adianta absolutamente nada, é perca de tempo. E aí ele continua dizendo, para Deus, o jejum autêntico é aquele que se traduz em partilha com o pobre. O jejum autêntico é aquele que elimina a injustiça, que elimina a violência. Aí diz o texto de hoje, o povo será luz que anuncia Deus ao mundo. Ser testemunha do amor e da misericórdia com gestos concretos de partilha, com gestos concretos de amor, com gestos concretos de paz. Então nós podemos nos perguntar, a partir dessa primeira leitura de hoje, como é que nós podemos ser luz para acender a esperança do mundo, para apontar um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de esperança? Podem ter certeza, não é com uma religião vazia, não é com uma religião estéril, mas é com uma vida onde o amor de Deus se traduz em amor ao próximo. Portanto, quando nós estivermos lá na fila do céu, se entrarmos na fila do céu, e olharmos do nosso lado e percebermos que tem gente lá que nunca entrou dentro de uma igreja, mas está lá entrando para o céu. Talvez não professou um credo, mas foi capaz de viver o amor na sua vida. Foi capaz de se doar pelo outro. Foi capaz de viver a justiça. E vão entrar primeiro do que nós, que muitas vezes gastamos nosso tempo preocupado mais com a vida do outro do que com a nossa. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, nós ainda estamos discutindo. Domingo passado nós não discutimos essa segunda leitura porque não celebrávamos o tempo comum, foi a festa da apresentação de Jesus. Mas no quarto domingo do tempo comum ainda estava aquela discussão em que a comunidade insistia em buscar uma sabedoria puramente humana. E isso levava as comunidades a apostar em pessoas. Lembra quando São Paulo dizia, uns está dizendo que é de Apolo, outros de Cefas, outros de Pedro, outros de Paulo. E aí Paulo fica bravo e diz, nós não somos, nós somos de Cristo. Não foi Paulo, não foi Apolo que morreu na cruz, foi Cristo. Portanto, nós pertencemos a Cristo. Nós temos que buscar a sabedoria que vem de Cristo. A sabedoria humana não salva ninguém e nem realiza o homem plenamente. O que realiza o homem plenamente, diz São Paulo, é a loucura da cruz. Olha só que interessante, gente. O que nós encontramos na proposta da cruz? Não encontramos nada. Encontramos um homem pendurado, todo ensanguentado. O que é que esse homem pode nos oferecer? Pregado numa cruz. Aos olhos do mundo não pode nos oferecer nada, até porque a própria Sagrada Escritura diz, maldito é o homem
que é de pendurado numa cruz? Livro do Deuteronômio. O que nós encontramos aqui, gente? Com os olhos da fé, nós encontramos a porta para o céu. Com os olhos da fé, nós encontramos um caminho seguro. A minha vida ancorada na vida desse homem me faz feliz, me faz realizar plenamente, mesmo que venham as dificuldades desse mundo, mesmo que venham as provações, a tribulação. Mas quando eu estou colado com Ele, eu supero tudo isso. E São Paulo nos ensina isso. É loucura para o mundo, mas para nós é sinal de salvação. Que Deus nos permita sempre embarcar nessa loucura. É essa loucura que vai nos salvar. E aí Paulo continua, que a comunidade, embora frágil, embora pequena, embora pobre, Deus chamou essa comunidade de Corinto. Deus chamou a comunidade para ser testemunha de salvação no mundo. E Paulo se apresenta: olha, eu não tenho um discurso bonito, eu não tenho uma filosofia bem elaborada, eu não tenho um discurso brilhante, mas na minha simplicidade eu anunciei o Deus que morreu na cruz, o Deus que foi rejeitado por todos. Esse anúncio foi feito, diz São Paulo, de forma simples, sem nenhum efeito da sabedoria humana. E mesmo assim, o mundo se sentiu atraído por esse anúncio. Então, qual foi a razão da atração do mundo por Jesus? E aí São Paulo vem dizer: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que desperta no coração do homem o desejo para ser de Cristo. O Espírito que age no coração do homem, e o homem vai se deixando transformar pela sabedoria que vem de Deus. Não é uma sabedoria humana. Uma vez eu vi uma frase interessante que dizia assim: se cultura fosse sinônimo de sabedoria, Deus não moraria dentro de um sacrário, Deus moraria dentro de uma biblioteca. Lá está a fonte da sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus está aqui no nosso coração, quando o nosso coração fica parecido com o coração dele. O que é que a gente reza quando a gente faz a primeira sexta-feira do mês? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É importante isso. Até nisso nós precisamos ser humildes. Nós não podemos dizer: fazei o meu coração igual ao vosso, porque o coração de Jesus era puro amor, o coração de Jesus era puro perdão. Aí a gente pede: eu quero ser pelo menos semelhante, porque sendo semelhante eu já vou dar um passo significativo na minha vida. E por fim a gente olha rapidamente o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, o capítulo 5, versículos de 13 em diante. Antes do versículo 13, nós vimos Jesus falando sobre as bem-aventuranças, em que Jesus dizia assim: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os fracos, bem-aventurados os humildes, esses vão ser herdeiros do reino do céu. Então, depois de falar sobre as bem-aventuranças, agora Jesus começa a definir qual é a missão desse novo povo de Deus. E qual é a missão? Está no evangelho de hoje: ser sal da terra e ser luz do mundo. O povo está tímido hoje, né? Ser sal da terra e ser luz do mundo. Agora eu pergunto: o que é ser sal da terra? Qual é a função do sal? Dar sabor aos alimentos. Uma comida sem sal é uma comida que não tem muito sabor. Mas o sal também ele conserva determinados alimentos. Portanto, nós precisamos dar sabor às realidades da nossa vida. Nós precisamos aprender a dar sabor no nosso relacionamento dentro de casa. Que nós permitimos que a televisão muitas vezes eduque os nossos filhos. Que nós ficamos fascinados com as novelas para poder tirar ali algum proveito para a nossa família.
E aí nós vamos destruindo, nós vamos deixando de ser o sabor dentro de casa. Porque a gente vai pegar o sabor lá de um encardido que fez uma novela que fala sobre traições, que fala sobre tudo. Aí nós vamos pegando esse modelo e vamos colocando dentro de casa. E se não dá sabor, o que é que Jesus diz? Não serve para nada. Serve para ser pisado pelos homens, diz o Evangelho. Ou seja, o mundo vai pisotear as nossas famílias se nós não tivermos coragem de dar sabor. E aí ele continua dizendo: vós sois então a luz do mundo. A luz é aquilo que ilumina. Sal dá sabor e luz ilumina. Daqui a pouco essa criança vai ser batizada e eu vou dizer para ela: você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. É o primeiro compromisso de batizados. Certamente ela não vai responder porque é uma criança, mas os pais vão assumir esse compromisso. E aí os pais dizem: mas e se nós não dermos conta? Por isso chamaram os padrinhos. Se eu não der conta, tem o padrinho, tem a madrinha. Padrinho e madrinha de uma criança não é só. Aliás, a palavra compadre quer dizer aquele que come o pão junto. Mas é o pão da palavra. Portanto, é colocar no coração dessa criança a semente da palavra. E aí ela vai tomando consciência: de fato, eu preciso ser o sal, eu preciso iluminar as situações de escuridão. Portanto, eu sou chamado a fazer a diferença no mundo. Eu não posso ser como o gado que vai entrando dentro de um caminhão para ser transportado para outro lado. Porque o primeiro foi, todo mundo vai atrás. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ser esse sal. Eu preciso ser essa luz. E é engraçado que Jesus... Não tem nenhum professor de português aqui não, né? Que Jesus usa, lá de novo, a segunda pessoa do plural. Vós sois o sal da terra. Jesus não está dizendo assim: você poderia ser o sal da terra. Você quer ser o sal da terra? Jesus diz: vós sois o sal da terra. Segunda pessoa do plural. Por isso é preciso deixar brilhar a luz de Deus em nossa vida. Onde brilha a luz de Cristo, a escuridão não chega. Onde brilha a luz de Cristo, a tempestade não chega. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Está aberta, quero que comigo venha cear. Entra, Senhor.